Olá, o nosso projeto é sobre o campeonato de peteca. O meu nome é Guilherme, eu contribuí para tanto a programação como a documentação. Meu nome é Douglas, eu contribuí com a parte de implementação do método de estatísticas, né, que gera as estatísticas do campeonato. Meu nome é Thiago e eu contribuí na parte de validação de dados das cidades e pessoas. Meu nome é Guilherme Mateus e eu fiz a parte do cadastro. Meu nome é Michel, eu ajudei na parte de programação e fiz a interface gráfica. Bom, meu nome é Julie, eu fiquei responsável pela parte de implementação e exportação do arquivo da classificação dos jogadores. Como já foi dito, então, o nosso projeto é sobre gerenciamento de um campeonato de petecas, onde a gente fez tanto a geração da classificação, o cadastramento de cada atleta em sua cidade, e a geração de estatísticas e a exportação em arquivo. Nesse trabalho a gente abordou conhecimentos adquiridos na matéria de processamento das informações, como estrutura condicional, estrutura de repetição, armazenamento em matrizes e vetores, e outros que não foram discutidos na matéria, como interface e exportação de dados. No geral, conseguimos observar a aplicabilidade da informática para a grande quantidade de dados, tornando o processo prático e otimizado. Eu vou falar sobre a interface gráfica do projeto. A gente implementou os menus por meio de Option Pane. Aqui o menu principal, a gente fez o Show Input Dialog com 5 opções, sendo que se o usuário digitar 1, ele vai chamar o método para cadastrar os resultados, 2 para classificação, 3 para as estatísticas, 4 para salvar a classificação e 5 para sair do sistema. E tem outro menu para as estatísticas também. Se o usuário digitar a opção de estatística, ele abre outro menu para dar as opções de estatística que o usuário pode ver. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre a criação das variáveis do nosso programa. Bom, nesse primeiro bloco aqui dentro da classe principal, nós criamos as variáveis globais, né, que vão ser utilizadas aí na maioria dos métodos, né. Essa primeira variável que a gente criou é uma matriz, né, de 4x50, onde vão ser armazenadas todas as informações a respeito dos competidores, né. Na posição 0 aqui, nós vamos armazenar o número de pontos do competidor, na posição 1, número de vitórias, na posição 2, número de vezes que esse competidor ficou em primeiro lugar, e na posição 3 vai ser um número, um código do competidor mesmo, né? Código que representa o competidor. Nós criamos também um vetor aqui chamado cidade, com 10 posições. Como são 10 cidades, 10 etapas, esse vetor vai ter 10 posições, né? Criamos também um vetor chamado rodada, com 6 posições. Como são 6 rodadas aí por etapa, 5 normais e umas de repescagem, são 6 posições para esse vetor. Criamos aqui algumas variáveis também que vão nos auxiliar aí na execução de alguns métodos. Aí. É necessário criar também algumas variáveis locais aí dentro dos métodos. Essa variável de opção é uma variável local aí para utilizada na parte de interface, né? Aqui dentro do for, por exemplo, isso é uma variável local, né? Só existe dentro do for. Na parte de classificação, foi necessário usar uma quantidade um pouco maior de variáveis locais, né? Para fazer toda a parte de ordenação, né? Da classificação dos competidores. Nós criamos algumas variáveis locais. Classificação ainda, aqui nós criamos mais algumas variáveis locais, né? Isso aqui vai servir para nos auxiliar a escrever ela, né? A ordem dos competidores, né? De acordo com a sua pontuação. De estatística, mais uma vez aí, é necessário utilizar uma variável local para a parte de interface, né? Que é essa. Então, salvar os arquivos também, tivemos que utilizar, né? Algumas variáveis locais aqui, né? Utilizando algumas variáveis do tipo, por exemplo, file writer e print writer, né? São
São ferramentas aqui que a gente utilizou do próprio Java, né? Esse tipo de ferramenta que a gente utilizou do próprio Java, a gente criou também aqui os imports, né, das bibliotecas do Java, né? Bom, aí no geral, a respeito de criação das variáveis, é isso. Olá, eu sou o Guilherme. Eu vou falar um pouco dos métodos e eu vou escolher um método em específico para explicar a implementação dele. Então aqui, no método principal, a gente não tem nada mais a fazer além de chamar o menu. O menu ele é responsável para exibir as opções para o usuário e ele verifica a entrada, que é um número que deve ser de 1 a 5, que corresponde à opção do menu. Então aqui a gente tem o cadastro do resultado, a classificação, estatística e, enfim, a opção de sair. Então aqui a gente faz um while, que é para não deixar o usuário entrar com outra opção além de uma dessas daqui, 1 a 5. Se ele entrar com 6, ele vai entrar no while, exatamente. Olá, meu nome é Guilherme, eu vou falar aqui um pouco sobre os métodos do nosso projeto e eu vou escolher um em específico para explicar mais a fundo o algoritmo dele. Bom, o método principal, ele nada mais faz que chamar o menu. O menu, sim, ele é responsável pela exibição das opções e, de acordo com a entrada do usuário, ele vai para o método específico. Então aqui a gente tem a opção 1, que é o cadastro, a opção 2, que é a classificação, a 3, estatística, enfim, até a 5, que é para sair. Então esse daqui é o switch que a gente aplicou e é sempre em cima da opção. A opção ela é de acordo com o que o usuário digita na Option Pane, que são os recursos mais básicos de interface gráfica no Java. Já vem tudo pronto, é só chamar. E aqui a gente tem as opções: cadastro resultado, classificação. Aqui a classificação a gente pode notar que ela recebe como parâmetro uma matriz. Essa matriz é a matriz que a gente está usando para o cadastro de todos os jogadores. Então ela é uma matriz de 4 linhas e 50 colunas, porque a gente escolheu alinhar cada jogador um do lado do outro por coluna. Isso tornou o código mais legível para a gente, né? E a gente tem a classificação, a gente tem o método de salvar a classificação, as estatísticas, o verifica a vitória, o verifica uma vitória e verifica o primeiro. Tudo isso de acordo com o enunciado do projeto. Agora, o método que eu queria explicar um pouquinho mais a fundo é o método que ele verifica a classificação. Então, para verificar a classificação, qual que é o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa ordenar todos eles de acordo com o número de vitórias. E após ordenar, a gente monta várias strings, várias cadeias de texto e exibe isso para o usuário. No nosso caso, a gente escolheu exibir 2 mensagens, cada uma com 25 jogadores, porque mostrar uma mensagem só com 50 simplesmente não cabia na tela. E como a gente escolheu interface gráfica, não era simplesmente imprimir na console. Então aqui, todo esse código aqui é uma implementação baseada no Bubble Sort. A gente tentou até implementar algo como Quicksort, que é mais performático e coisa e tal, mas como não faz parte da ementa do curso de TPI, a gente também não conseguiu implementar isso. Mas pelo menos o Bubble Sort ele está implementado e ele está funcionando. Então, além de comparar a pontuação, aí na hora de mudar a posição de um jogador, a gente precisa mudar todos os campos dele na matriz. Então, se eu tenho os alunos em 50 colunas, eu vou ter que mudar a posição de uma coluna inteira para outra coluna, para no fim eu ter uma matriz ordenada e poder exibir isso para o usuário. Além do mais, é importante que seja a coluna inteira e não apenas o código e as vitórias, que é o que eu vou mostrar na classificação, porque se eu movo apenas esses índices,
apenas essas células da minha matriz, eu vou acabar atrapalhando a funcionalidade dos outros métodos. Então aqui é o Bubble Sort. E aqui, enfim, com a matriz já ordenada, a gente monta as duas mensagens. Então a gente monta a primeira mensagem, que a gente nomeou de lista 1. E aqui, a partir do índice 25 até o índice 50, a gente monta a segunda mensagem. E aqui a gente usa o JOption Pane para exibir ele também. E é isso. Bom, sobre a quantidade de funções, temos 10 funções, das quais, resumidamente, são elas: o main, que é o método principal, o menu, responsável pela construção do menu principal para o usuário, o cadastro resultados, essa função armazena os resultados inseridos pelo usuário. Temos também a classificação, temos também a salva classificação, que armazena a classificação em um arquivo. Temos as estatísticas, que cria um menu de estatísticas para o usuário. Temos a verifica uma vitória, onde essa função apresenta os jogadores que obtiveram uma vitória. Temos a verifica a vitória, que apresenta os jogadores que obtiveram o maior número de vitórias. Temos também aqui verifica primeiro, que mostra o jogador que conseguiu o maior número de vitórias. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre como que funciona o sistema. Ao executá-lo, é exibido ao usuário um menu principal, onde ele vai ter acesso ao cadastro dos resultados, a classificação do campeonato, estatísticas, salvar a classificação em um arquivo e como sair do sistema. Bom, ele colocando a opção número 1 e pressionando OK, exibe a tela de digite o número do jogador que ficou em primeiro lugar na rodada 1. Nesse caso, a gente precisa digitar um código válido de 1 a 50, que é a quantidade de códigos que a gente tem de cada jogador. Então, no caso, se eu colocar o código 56, ele exibe a mensagem de digite o número de competidor válido. Eu pressionando OK, ele volta para me fazer o cadastro novamente. Eu vou colocar um código válido, que é o código 12. Pressionar o OK, ele vai para o próximo jogador que ficou em segundo lugar. Eu vou colocar o 45 e o que ficou em terceiro lugar na mesma rodada, que foi o 23. Pressionando OK, bom, eu vou agora exibir para vocês a opção de número 2 do menu principal, o do segundo, que foi o 45, e o do terceiro, que foi o 23. Os demais, eles são exibidos assim que for preenchido. De acordo com o que é preenchido no cadastro, vai sendo preenchido a classificação. A classificação ela ficou dividida entre duas partes, então na primeira a gente exibe os 25 primeiros jogadores e na segunda parte os outros 25, completando assim os 50. Pressionando OK, visualizando tudo, ele volta para a opção de estatística, que é a opção 3, aliás, ele volta para o menu principal, onde eu vou selecionar a opção de estatística, que é a opção 3, pressionando. Ele, depois disso, que exibe todos, ele volta para o menu de estatística, eu seleciono a opção 2, e vai exibir os jogadores que tiveram o maior número de vitórias, que são o 2 e o 3, pois são números de vitórias iguais. No 3, ele já exibe os jogadores que ficaram em maior número de vezes em primeiro lugar. No caso, foi só o jogador de código 1 e ele ficou apenas uma vez. Digitando 4, ele volta para o menu principal. No menu principal, se eu selecionar a opção 4, novamente, ele vai salvar o arquivo, então ele vai exibir para mim que o arquivo foi salvo com sucesso na pasta do projeto. Dando OK, ele volta para a opção 5, que é sair. Na opção 5 ele sai, ou seja, ele para de executar o sistema. Só lembrando que na pasta do sistema fica salvo o arquivo com a classificação de cada um dos jogadores.